abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. A parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ele vai explicar agora a parábola. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e as recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida nesta noite. Um texto extremamente importante, Pai. Não que os outros não sejam,
mas foi a maneira que o Senhor mostrou para aquele povo e mostra para nós a importância de semear a palavra, a importância de ouvir a palavra e a importância de cuidar de que essa palavra ela não se perca pelo caminho. Ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse mês de março, a nossa igreja está completando 13 anos de organização. Igreja organizada, a Igreja Zona Sul completa 13 anos. E durante esse mês nós vamos trabalhar o tema, que é o tema do ano, sobre a Igreja de Cristo e a evangelização. E todos os temas serão voltados, não é? Ou todos os textos pregados durante esse mês serão voltados com esse tema sobre a evangelização. E hoje eu começo a pregar sobre esse tema, sobre esse texto baseado nesse tema da responsabilidade nossa de evangelizar, levar a palavra às pessoas. Nós estamos diante de uma parábola. Antes de adentrarmos o texto desta parábola, precisamos definir o que é uma parábola. O termo grego é parabolé. Significa jogar ao lado, comparar. É uma história comparativa ou uma pequena narrativa. Nos evangelhos nós vamos encontrar 39 parábolas de Jesus. 1/3 dos seus ensinamentos são baseados em parábolas. E nós vamos entender a importância dessas parábolas. Alguém sabiamente disse que as parábolas lançam luz ao nosso entendimento e é a chave que abre o cofre da compreensão. Nós precisamos entender por que Jesus falou essas parábolas. O capítulo 4, esse capítulo 4 de Marcos, vai falar dessas parábolas, de algumas parábolas, e nessa aqui certamente fora uma resposta do Senhor. Porque ele fala na parábola, ele explica a parábola, e quando chega no versículo 10, os discípulos, né, quando ele fica só, eles começaram a perguntar o que significava aquelas parábolas. E Jesus foi mostrar, explicando, né, o significado daquela parábola para aquelas pessoas que não entendiam. Então, o entendimento da parábola ou das parábolas também precisava ser aplicado aos seus discípulos. E Jesus, ele fala para os seus discípulos a importância dessa parábola. Agora, por que Jesus ensinou por meio de parábolas? Existia pelo menos 2 motivos, um para esconder e outro para revelar. Por quê? Ele escondia dos sábios que achavam que sabiam de tudo, e ele revelava para aqueles pequeninos que realmente necessitavam de um esclarecimento sobre as parábolas. Mas quem defende isso e quem responde isso é o próprio Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, quando ele diz assim: naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas de sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Então veja só o efeito da parábola, né? Ele revela para um e esconde para outro. É tanto que nós vemos aqui em um desses versículos, né, que uns vão ouvir, não vão entender, outros vão ver e não vão enxergar. Por que Jesus fala essas palavras? Porque ele sabia da intenção dos seus ouvintes, ele sabe muito bem da intenção do seu coração, do meu coração, de estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Qual a motivação? Certamente, claro, que nós estamos aqui com a motivação dos fariseus, daqueles líderes religiosos que queriam talvez colocar em dúvida a palavra de Deus. Por isso que ele esconde, ele não revela, porque eles queriam entender da sua maneira, eles achavam que já sabiam de tudo, e Jesus disse: não, eu escondo desse, mas para os pequeninos, para os meus que querem aprender, eu vou revelar esta parábola. O capítulo 4, ele é dividido em 5 responsabilidades daqueles que fazem parte dos cidadãos dos reinos de Deus.
E são 5 textos maravilhosos que eu pretendo pregar, esses 5 sermões do livro de Marcos, quando ele divide dessa maneira. Primeiro, a parábola do semeador, a primeira responsabilidade de semear a palavra. A responsabilidade é nossa de semear a palavra. A segunda responsabilidade é a parábola da candeia, que é a responsabilidade de brilhar diante dos homens, diante desse mundo tenebroso. A terceira responsabilidade é a de colher, quando ele fala da parábola da semente. A quarta responsabilidade, baseada na parábola do grão de mostarda, é quando ele vai mostrar a importância dos pequenos começos, daquele começo bem humilde, onde nós começamos lá embaixo e muitas vezes nem valorizamos, nem pensamos em tudo aquilo que sofremos no passado. E a quinta responsabilidade não é simplesmente uma parábola, mas alguns estudiosos tratam como parábola do capítulo 4, versículo de 35 a 41, a questão de confiar, quando Jesus, ele acalma a tempestade. Fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos agora ler um pouco sobre esta parábola. Primeiro, quem ele alcançava. No versículo 4, Jesus vai ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e o povo estava à beira-mar. Quem são essas pessoas que estão ali para ouvir Jesus? Se você olhar no capítulo 3, no versículo 1, não precisa abrir, Jesus entra em uma sinagoga. No capítulo 3, ele entra na sinagoga para ensinar aquelas pessoas talvez mais importantes, aquelas pessoas que não puderam ir para a beira da praia. E aqui Jesus, ele vai exatamente para a beira da praia para atender, pelo menos ao entendimento de alguns estudiosos, para atender os mais humildes, aquelas pessoas que não entrariam na sinagoga do capítulo 3, e Jesus, ele sempre fazia esse trocadilho, sinagoga, beira-mar, sinagoga, beira-mar. E outros textos aí em Marcos vai falar que ele volta Jesus à beira-mar. Então, ele ia para a sinagoga, ele ensinava nas casas, ele ensinava até no cemitério, né? Quando foi a questão de Lázaro, quando morre, ele não perde a oportunidade de semear a sua palavra. Quem foi que Jesus ensinou? Foi a esta multidão na beira-mar. A gente pode muito bem pensar um pouquinho o que a multidão na beira-mar, Jesus entra no barco, se afasta, não é? O seu templo é a praia, o seu púlpito é o barco, ele se assenta naquele barco e ele começa a ensinar aquelas pessoas. É importante a gente observar que aquela multidão que estava ali, certamente queria ouvir de Deus, mas poderia muito bem ser distraída com alguma coisa, com as ondas, com o vento, com outras pessoas, porque era muita gente. E eles ali, ele começa a ensinar a palavra de Deus. Para quem ele ensinava? Para aquela multidão que não estava na sinagoga. E agora nós vamos perceber que esse método que Jesus ensina, esse método que ele usa, ele é muito importante quando ele assim, ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Como eu já falei no começo, a parábola ela é uma narrativa, ela expressa uma verdade, algo que realmente acontece. É tanto que ele vai usar uma linguagem da agricultura, aquela linguagem que muitos aqui conhecem, de plantar uma semente, de regar uma semente e de ver aquela semente crescer e os seus frutos. Talvez a importância dessas parábolas seja exatamente para alcançar algumas pessoas que teriam até dificuldade de entender. Lá no livro de 2 Samuel, os estudiosos chamam um texto de Davi quando se encontra com Natã. Alguns estudiosos dizem que ali foi uma parábola. Por quê? Porque o rei Davi pecou, adulterou, nós lemos aí no Salmo 51, e Natã é enviado por Deus para confrontar o pecado do rei.
Por isso que alguns estudiosos chamam de parábola da cordeirinha, aonde Natã vai diante do profeta, diante de Davi, do rei. Imagine aí, um súdito, não é, chegar diante de um rei para repreendê-lo por causa de um pecado. O que a gente entende diante daquele texto é que Natã talvez pudesse até sofrer algumas represálias, o rei pudesse fazer alguma coisa. Como foi que ele fez? Para Davi entender a dimensão do seu pecado, ele começa a contar uma história de uma cordeirinha, de um homem muito rico, de um homem muito pobre, que tinha aquela cordeirinha, que chega alguém na sua cidade, que mata e que faz aquilo outro. Davi se empolga com a mensagem de Natã. Davi fica angustiado com a atitude daquele homem rico que mata a cordeirinha, que come, que traz para casa e que faz essas coisas. E aí é onde o profeta Natã, ele começa a mostrar a gravidade do pecado de Davi. Perceba que ele conta uma história para retratar uma realidade que acontecera com o rei. O rei pecou, o rei adulterou, ele tomou a mulher do seu soldado. O soldado vai para a guerra e Davi agora ele adultera. E aquilo ali fez com que Natã repreendesse. E quando Davi se enche de ira, sabe o que aconteceu? É que Natã disse: este homem é você. É tanto que ele escreve o Salmo 51 que nós lemos aí, e ele usa uma expressão de reconhecimento do pecado, quando ele diz assim: pequei contra ti, ó Deus, somente contra ti eu pequei. Então, se não houvesse aquela conversa, não é, uma parábola dita para o Natã, para o rei, ele não tinha reconhecido o seu erro. Uma coisa é ele chegar: rei, você pecou, você fez isso, está errado. Outra coisa, ele preparar o terreno, amaciar o coração do rei e contar uma realidade através de uma parábola. É mais ou menos o que Jesus tentara fazer com os seus ouvintes daquela época. Trazer uma palavra tirada lá da agricultura para mostrar a importância de se pregar, de se ouvir
e ele pregou sobre os 10 leprosos, fez uma exposição, e eu particularmente não entendi muita coisa. Mas quando ele encerra a palavra, eu pego a palavra para dar continuidade ao culto, uma senhora faz, eu quero falar. E ela disse, eu achei essa história muito interessante. E ela começou a discorrer sobre o texto, da importância daquilo que foi pregado. Então, o coração dela estava tão receptível para entender aquela palavra, e o meu parece que estava longe. Eu disse, meu Deus, eu não entendi nada. Essa mulher entendeu tudo. Como? A gente precisa se desarmar um pouco no momento que estamos ouvindo a palavra de Deus. O que é pregado é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus que é pregada, o Deus que é o dono da palavra, que manda a gente pregar a palavra, ele se responsabiliza pelos resultados. Vamos pensar um pouquinho no livro de Jonas, capítulo 3. Lembra? Capítulo 3 de Jonas. Jonas mal-humorado, Jonas desobediente, Jonas sem querer voltar para Nínive para pregar, recebe uma segunda chance, vai lá para pregar a palavra de Deus, e ele prega um sermão de 7 palavras. O sermão de 7 palavras que diz assim, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Um sermão de 7 palavras que, se a gente for pensar um pouco, meu Deus, que coisa sem conexo. O homem fala umas palavras dessa, e o texto sagrado diz que houve um avivamento, houve arrependimento, até o rei se dobra diante daquelas palavras pregadas pelo profeta. Perceba que a palavra foi tão pequena, mas que teve um efeito enorme no coração daquela nação. O que é que nós precisamos entender? É que nesse versículo 4, ele diz, ao semear caiu à beira do caminho. Isso serve para a gente pensar um pouquinho de que maneira esse caminho, ele está sendo talvez preso, ele está sendo empecilho para receber a palavra. Às vezes o nosso coração está pisado, nós estamos tão angustiados, tão maltratados, tão decepcionados, nós estamos talvez tão indiferentes com as coisas que acontecem ou que aconteceram, que nós criamos uma barreira para receber a palavra de Deus. A gente começa a ficar, meu Deus, uma animosidade, alguma coisa, e a gente fica preso em receber aquela palavra. Isso é muito perigoso. Uma das armas de Satanás é roubar exatamente o nosso coração, trazer distração. Eu imagino que todos nós, eu penso que todos nós temos que vigiar no momento que nós estamos ouvindo a palavra, não é? Eu estava na Consciência Cristã, ouvindo um sermão, excelentes sermões que foram pregados, entre um deles eu, minha esposa e minha sogra, e minha esposa ficou assim, o que é que está acontecendo? Ele falou, eu não estou conseguindo me concentrar, porque tem 2 moças conversando na minha frente, tirando a minha atenção. Então, qualquer coisinha que comece a aparecer, começa a ser um empecilho, começa a ser algo que começa a pisar o nosso caminho, pisar o nosso coração de receber a palavra de Deus. A segunda semente, a do versículo 5, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz. Ele vai explicar e vai responder no versículo 16 e 17, quando ele diz assim, semelhantemente são estes os semeados entre solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, escuta a palavra, logo recebe com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes ele de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Ele está falando que existe um coração muito superficial. Então, a palavra, ela não consegue descer no mais profundo do coração de algumas pessoas e ficam em cima. Mas por quê? Porque algumas pessoas que recebem a palavra de Deus, que não conseguem descer para o seu coração, elas vão serem pessoas vulneráveis, volúveis, pessoas que agem somente pelos sentimentos e não deixam que aquela palavra se faça algo profundo em seu coração. O que é que acontece? É alguém que escuta a palavra, mas de uma forma muito emocional. Claro, é muito comum a gente se emocionar, é normal demais, não é? Você chorar, você expressar os seus sentimentos diante de louvor, de uma palavra, isso não tem nada de errado. O que está errado é você querer ser guiado pelos seus sentimentos, pelos os desejos do seu coração. A Bíblia diz que esse coração é um coração superficial. A palavra não consegue passar da superfície, não consegue descer para o coração. Por quê? Porque são pessoas vulneráveis, não é? São pessoas que não têm ou não procuram. Escute isso aqui que eu vou falar, que eu aprendi hoje de manhã na escola dominical com o presbítero André. As pessoas que não crescem em maturidade. Ele falava hoje pela manhã que Jesus crescia em maturidade, em graça e conhecimento. E eu pensei assim, meu Deus, por que nós estamos sofrendo? Porque não há maturidade. São cristãos levados pelas intempéries da vida, são pessoas que não têm base, não têm estrutura emocional para suportar as lutas, as angústias da alma. E quando o presbítero André pregava, eu pensando assim, olha o problema da igreja, não estou aqui generalizando, não estou aqui acusando, olha o problema de muitos cristãos, que eles não têm maturidade, mas não tem por quê? Porque não buscam a palavra de Deus e não deixa essa palavra descer para o coração, não deixa essa palavra fazer aquilo que lhe apraz, não deixa essa palavra produzir ou 30%, ou 60%, ou 100%, não importa. O importante é que haja uma produtividade no coração dessas pessoas. Faltou profundidade, é o que ele diz aqui. O coração estava muito, muito raso. Salmo 51, nós lemos aí, isso é muito importante, ele diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O que é que nós entendemos? É que essa profundidade que eu estou falando, não se preocupe que não é meramente o conhecimento teológico que você precisa, claro que é importante, temos que estudar, temos que nos aprofundar na palavra, mas o que ele quer dizer aqui, que essa profundidade é essa vida de maturidade espiritual, aonde a palavra entra no nosso coração, e ali começa a fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós temos que pensar que a palavra de Deus, ela quando entra no nosso coração, ela tem que fazer algum efeito, tem que trazer mudança para a nossa vida. Terceira semente. A terceira semente, ele chama de um coração abarrotado ou atribulado. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E não deu fruto. A resposta no versículo 18 e 19 diz assim. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem. Você percebeu que todos ouviram, não é? Ouvir. Mas
A ideia aqui não é somente abrir os ouvidos, é abrir o coração para entender. São os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Meus queridos irmãos, é aí que a gente precisa parar um pouquinho e pensar quando nós chegamos na igreja ou em qualquer lugar que esteja sendo pregada a palavra de Deus. Lamentavelmente, algumas vezes, permita-me dizer, a gente já sai de casa com o coração totalmente abarrotado, com o nosso coração totalmente atribulado. Às vezes nós já chegamos aqui totalmente indiferente. A luta é grande, as aflições, as perseguições, as angústias da vida. E ele diz que esse coração, ele está abarrotado. Sabe o que é que eu quero falar para vocês? Escute isso aqui. É que nós precisamos, vez por outra, fazer uma faxina no nosso coração. Porque nós somos maltratados, tripudiados, angustiados, nós passamos por dificuldades, decepções, como eu já falei, e algumas vezes isso fica muito enraizado no nosso coração. Isso cria uma crosta, algo que fica muito ali grudado. E quando a gente chega na igreja, chega num determinado lugar, o nosso coração não tem disponibilidade, ele não dispõe, não é, para entender os ensinamentos de Deus. E ele diz exatamente que esses corações, eles estão abarrotados, fascinados, ambições, sufocam a palavra infrutífera. A gente precisa separar as coisas, não é? Aquilo que nós passamos no trabalho, aquilo que nós vivemos na nossa casa, as lutas que nós enfrentamos no nosso trabalho, as dificuldades que aparecem em nossas vidas, separar de que isso não venha a ser nenhum empecilho para que a palavra de Deus ela alcance a necessidade do nosso coração. Muita atenção nós precisamos ter, porque uma igreja lá em Apocalipse foi repreendida por Deus, porque perdera o prazer, a alegria, aquilo que você falou, presbítero André, também na mensagem hoje pela manhã, aquilo que nós perdemos no meio da caminhada como ânimo, incentivo, prazer, alegria na obra de Deus. Ele diz, volta ao teu primeiro amor. Mas ele vai muito mais além, que ele diz assim, arrepende-te, vê aonde você caiu, vê onde foi que aconteceu toda a situação, deixa para lá e volta agora a desfrutar das bênçãos de Deus. O coração abarrotado são essas pessoas que, infelizmente, estão cheios de problemas, cheios de mágoas, cheios de angústias, que não conseguiram ainda a superar as angústias da vida. Pense comigo. Quantas pessoas carregam angústia do passado, tristezas que viveram na vida e não conseguem superar. Eu já aconselhei N pessoas no meu gabinete, de pessoas que carregam uma grande angústia na sua alma. Uma senhora chega para mim e diz, pastor, eu vivo um dilema na minha vida.
A minha filha tem, era 11, era 12 anos de idade. Mas aos 7 anos, eu inventei de arrumar um namorado. E quando eu entro dentro de casa, entro num compartimento, esse meu namorado estava aliciando a minha filha de 7 anos de idade. Já se passaram mais de 5 anos, eu choro todos os dias, não consigo esquecer aquela cena, não consigo esquecer aquilo tudo que passou. Algo que trava ou travou o coração dela, impediu dela crescer, dela perdoar aquela pessoa, dela abrir o seu coração para Deus. Claro que não é tão fácil essa situação. E eu conversei com ela no meu gabinete e disse que você tem que perdoar, você tem que pensar agora na sua filha. Já passou esse tempo todo, mas ela chorava, ela se angustiava. E às vezes o nosso coração age dessa maneira, não é? Quantas vezes o passado se torna tão presente na nossa vida, a ponto de nos maltratar de novo, a ponto de nos fazer sofrer tudo que nós sofremos antigamente. É por isso que o cristão precisa aprender o caminho avante. Nós precisamos olhar para trás, para o retrovisor e dizer, Senhor, foram as experiências da minha vida, o Senhor permitiu, mas graças a Deus eu estou aqui e o Senhor está me sustentando. E vamos agora concluir com a semente que cai no coração receptível. Outra, versículo 8. Caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu, deu fruto, vingou e cresceu, produzindo 30, 60 ou 100%. Essa mesma parábola é contada nos outros evangelhos, Mateus e Lucas. Impressionante que lá em Mateus, a ordem ela é decrescente, não é? A ordem aqui não é, ela é decrescente. Aqui é crescente, 30, 60 e 100. Lá começa 100, 60 e 30. Então, o que é que ele quer dizer para nós? É que uma semente que cai na terra tem que produzir alguma coisa. Lá na Galileia, né, eles estavam semeando a semente, e eles faziam assim. Certamente, quando fazia assim, podia cair de um lado, de um outro, mas que alguma coisa ficava na boa terra. O que é importante a gente não deixar se levar, não permitir que o nosso coração perca, não é? Essa produção futura por causa de tudo isso que nós falamos nos versículos anteriores. Ele diz, os que foram, a resposta também, ele diz, deixa eu terminar, perdão, deu fruto, vingou, cresceu, produzindo 30 a 60 e a 100 por 1. Aí ele acrescentou, versículo 9. Acrescentou, porque ele já tinha falado, e a ênfase do capítulo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 20 ele responde, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30 e a 60 por 1. Como é que nós estamos recebendo esta palavra? Isso é algo para a gente pensar um pouquinho, se de vez em quando nós estamos com alguma coisa no nosso coração que impede receber esta palavra. 2 pontos aqui que nós devemos aplicar na boa terra. É que é impossível um cristão verdadeiro não ter fome e sede pela palavra de Deus. Cuidado com os resultados de quem negligencia a vida devocional. Porque vai partir exatamente do prazer.
O que eu escuto hoje, eu devo me preocupar em pensar novamente, não é? Meditar novamente. Não é? Aquele alimento que a vaca come, Raminho, durante o dia, não é? De noite ela começa a remoer. E a gente precisa também estar remoendo aquilo que é bom. Não remoer angústia, mágoa, remover pensamentos negativos. Temos que ter muito cuidado. E a primeira aplicação, a segunda é impossível alguém ser alcançado pela palavra e não ter uma vida frutífera. Qual o seu fruto? Claro que nós temos o nosso fruto principal, que é o fruto de arrependimento. Jesus disse assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui nós vamos entender o final da parábola e a aplicação daquela semente que cai na boa terra. A pergunta é, para mim e para você também que nos acompanha pelas redes sociais. Nós temos demonstrados, nós temos talvez mostrados os nossos frutos de arrependimento, porque se a semente cai na boa terra, evidentemente não tem como não produzir bons frutos. Maus frutos era aquele que nós tínhamos no passado. E ele conclui: quem tem ouvidos, que ouça a palavra de Deus. Para a gente concluir, a parábola do semeador nos ensina a paciência e a esperança. Precisamos de paciência, porque algumas das sementes que semeamos nunca produzirão os frutos que imaginamos, mas outras produzirão 100 vezes mais do que esperávamos. A minha responsabilidade, sabe qual é? Semear a palavra. Os efeitos dessa semente é com Deus. Paulo diz assim: um planta, um rega e Deus dá o crescimento. Então, a minha missão não é fazer a palavra crescer no coração de ninguém. A minha missão e a sua é plantar, é semear, é falar a palavra de Deus. Se continuarmos semeando a palavra de Deus, teremos uma colheita no tempo de Deus e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.